Então, boa tarde para todos de forma online. Mas, então, o que eu queria fazer hoje é dar uma breve introdução em heurísticas para problemas multiobjetivos, pelo menos as noções básicas e alguma ideia do que se faz na prática. Agora, para começar, comentário geral, obviamente, nós gastamos semestre todo de falar sobre buscas locais, recombinação, buscas construtivas, etc., mono-objetivo, né, como único objetivo. Então, obviamente, que isso serve mais para uma breve entrada nessa área. No princípio, todas as possibilidades que tem como único objetivo, tem com múltiplos objetivos também, e mais ainda. Mas é interessante como área, é interessante de ver um pouquinho a nomenclatura, na medida que isso não já é conhecido, e ver basicamente o que existe lá. De técnicas de solução. Então, nesse sentido, eu queria ver. E, então, a primeira coisa, um momento aqui. Então, a primeira coisa, é razoavelmente claro, né? Então, tem simplesmente mais que uma função objetiva, ok? Então, tem mais que uma função objetiva, então o valor da solução, e agora eu usei sempre a notação phi de S para o valor da função objetiva, e agora isso é simplesmente um vetor no R na K. Então, isso simplesmente vai ter K componentes. Φ1, primeira função objetiva, Φ2, Φ3, a Φk. Então, K funções objetivas. Nesse cenário, nós temos uma noção de dominância, basicamente, né? Então, uma solução domina a outra, caso ela isso dá para definir de forma diferente, né? Mas, então, eu preciso pelo menos uma componente estritamente menor, né? Então, em dois objetivos, nós vamos ter novamente aqui Φ1, Φ2, dois objetivos. Então, eu tenho uma solução S, eu tenho uma outra solução S', e depois, se essa solução S' é basicamente na região minimizando nas duas direções, na direção da esquerda, né, do quadrante para Φ1 menor e quadrante Φ2 menor, então o S' vai dominar. E o fato que tem que estritamente menor em uma das funções objetivas permite soluções aqui, S' aqui, ou soluções S' lá, então nós horizontalmente ou verticalmente é igual. Aqui, por exemplo, ainda dominar. Né? Então, pelo menos em uma das duas, ou eu vou dominar completamente. Então, essa solução aqui no meio fica melhor nos dois objetivos. O problema que surge aqui fundamentalmente é que se uma solução não domina a outra, né, eu vou ter soluções incomparáveis, basicamente. Né? É possível que tenha uma solução que é melhor em um objetivo, uma outra solução que é melhor que num outro objetivo. Então, em geral, que tem a figura 5.2 que mostra isso. Então, em geral, aqui essa figura mostra novamente dois objetivos, Φ1 e Φ2, e supõe que nós estamos minimizando. Então, nessa situação, eu tenho uma grande nuvem de soluções, e muitas soluções
são dominadas por outras. Então, essa solução aqui, por exemplo, é dominada por essa solução aqui. Então, nós temos as duas soluções, uma domina a outra. O que me interessa, então, são todas as soluções que não são dominadas por nenhuma outra solução, fundamentalmente. Isso se chama fronteira Pareto. Então, diferente, já com dois objetivos, diferente de um problema monoobjetivo, onde tem talvez uma solução ótima ou múltiplas soluções ótimas, mas todas do mesmo valor. Então, essencialmente só tem um valor ótimo, mas talvez múltiplas soluções. Aqui tem mais que isso, né? Então, eu poderia ter múltiplas soluções com objetivos fundamentalmente diferentes. Ainda é possível, né? Se eu vou para uma solução específica aqui, que tem múltiplas soluções, com aquele mesmo valor, par de valores φ1 e φ2, mas além disso eu tenho múltiplas soluções nessa fronteira Pareto. Então, aqui vem esse exemplo aqui. Então, a saída de uma otimização multiplicativa é essa fronteira Pareto que me interessa fundamentalmente. Tem mais uma noção que é importante aqui, que vem do fato que o canto inferior aqui sugere para otimização com dois objetivos, eu posso, essa é uma estratégia padrão aqui, eu posso tentar otimizar em diferentes direções, onde uma direção é definida por algum vetor W de pesos. E a ideia é que para um certo vetor de pesos W, eu simplesmente vou fazer a combinação linear das diferentes funções objetivas. Então, eu faço o somatório sobre todos os objetivos I de 1 a K, WI, φI, que nós podemos ver aqui. O que eu vou chamar, então, esse produto, de fato, um produto escalar entre o vetor W e o vetor dos objetivos φ, que eu vou chamar ômega em geral. Então, isso é uma estratégia de lidar com problemas multiobjetivos, só que para cada vetor W, eu tenho uma outra direção de busca. Então, voltando para essa figura aqui, por exemplo, se eu vou setar W1 igual a W2, nós temos aqui um pouco mais delay, setar W1 igual a W2, eu vou ter uma direção de busca que basicamente é 45 graus na direção igual de φ1 e φ2. E essa solução que eu acabei de marcar, com possíveis múltiplas soluções, vai ser a solução ótima nessa direção de busca. Então, uma estratégia para encontrar a fronteira Pareto seria pegar diferentes pesos, W1 e W2, no caso de dois objetivos, φ1 e φ2. E notem que aqui só importa que W1 e W2, então eu posso normalizar. Eu poderia, em caso de dois objetivos, setar sem perder a generalidade W1 igual a 1 e W2, então varia de, não sei, 0.1, 0.5, 1 e 2 e 10, por exemplo. Então eu faço diferentes direções de busca. E a princípio eu posso, desse jeito, encontrar todas as soluções na fronteira Pareto, exceto soluções que são chamadas não suportadas. E aqui no exemplo tem essas duas soluções não suportadas como exemplo. Isso simplesmente porque, uma outra cor aqui, geometricamente, acho que isso é relativamente claro, porque para nenhuma direção de busca eu consigo encontrar essas
duas soluções, né? Então, mesmo se tem uma direção de busca que parece ideal aqui, então o vetor W nessa direção. Tem que esperar um pouquinho de delay aqui. Eu nunca consigo produzir essas duas soluções. Não suportadas. Então, o problema, fundamentalmente, de encontrar a fronteira Pareto, caso eu queira também soluções não suportadas, é um pouquinho mais difícil que só buscar em várias direções. Então, isso é dos insights que essa figura, básicos que essa figura traz. Então, não é suficiente, aqui agora a linha está aparecendo, né? Não é suficiente somente buscar em diferentes direções de busca para encontrar a fronteira Pareto completa, caso é preciso. Em função do problema, isso poderia ter lacunas maiores ou menores, né? Relativamente simples. E aqui dá para ver, se não tivesse essas duas soluções em verde aqui, tem uma grande folga, um grande gap entre as duas soluções. Então, eu posso perder uma parte substancial da fronteira Pareto se não faço isso. Mais um pouquinho de nomenclatura sobre isso. São mais duas coisas aqui que talvez é mais simples tentar explicar aqui na figura também, né? Eu posso, obviamente, minimizar na direção da função objetiva φ1, encontrar um valor ótimo. Eu posso também minimizar na direção da função objetiva φ2 e encontrar a solução ótima. A combinação dos dois valores, o menor em φ1 e o menor em φ2, isso seria o melhor que possível. Uma solução melhor que isso. Eu não posso produzir porque estou otimizado nas duas direções de forma independente. Então, no nosso exemplo aqui, isso seria o menor em φ1, está nessa linha vertical aqui, e o menor em φ2 está nessa linha horizontal aqui. Então, eu tenho um ponto aqui que define, então, na interseção dessas duas linhas, que eu espero que aparecem agora, na interseção dessas duas linhas, eu tenho um ponto que define o absolutamente melhor possível considerando todas as funções objetivas. Isso, então, é o ponto ideal. Normalmente escrito, aqui tem essa linha vertical, melhor em φ1. E agora tem a linha horizontal, melhor em φ2. E aqui nós podemos ver na interseção o ponto ideal. Isso delimita no espaço de valores da função objetiva o ponto absolutamente melhor possível para esse ponto ideal. Normalmente escrito por I, ou I sem pontinho, ou J grego. E no outro lado do espaço de busca, igualmente, isso é limitado para soluções eficientes. Então, considerando a fronteira Pareto, você pega a maior solução eficiente na direção de φ1, seria uma outra linha vertical paralela para a direita, e a maior solução em φ2. Então, na interseção dessas duas, então, a pior solução nesse caso, em φ1, que ainda é eficiente, e a pior solução em φ2, que ainda é eficiente, então que faz parte da fronteira Pareto, isso seria o pior possível. Não, a gente chama o nadir. Então, isso delimita. Agora, sim, tem essa linha vertical, e a pior solução em φ1
que ainda é eficiente, então faz parte da fronteira Pareto, e horizontalmente a pior solução em Φ2, que faz parte da fronteira Pareto, é a interseção dos dois, então o nadir. Então, nessa caixa, nessa bounding box aqui, isso delimita entre ponto utópico, ou ponto ideal, e nadir. Eu tenho essas duas, eu tenho todas as soluções de interesse, né? Isso delimita o nosso espaço de busca em termos do valor das funções objetivas. O ponto ideal é razoavelmente simples de determinar. Eu tenho que, entre aspas, só otimizar na direção de cada objetivo separadamente, que pode ser um problema difícil já, recai num problema mono-objetivo, mas a princípio eu tenho uma estratégia clara para determinar. O nadir não necessariamente tão simples, porque eu não posso simplesmente maximizar em cada direção da função objetivo, isso poderia ser limitado, porque tem a condição a mais, né, que a solução tem que ser, dá para ver aqui na esquerda, tem que ser eficiente, ou seja, fazer parte da fronteira Pareto. Então, isso na prática normalmente não é calculado diretamente, porque isso quase ou precisa um bom conhecimento sobre a fronteira Pareto, mas é simplesmente você fazer uma estimativa da pior solução que ainda é interessante para delimitar o espaço de busca e depois buscar nesse espaço aqui. Bom, acho que eu vou fazer a pausa agora, que me dá a chance de talvez também ver porque nós temos tanta latência hoje e depois da pausa ficar um pouquinho mais fluente, 14, 15. Ivan, alguma dúvida sobre isso? Não sei se é por causa que o desenho em 2D engana, mas não parece tão complicado calcular ali o nadir, não. Tu tu consegue fazer essas retas, não, a partir do melhor de F2 e o melhor de F1? O problema do nadir é essa condição que fica eficiente, né? Eu desenhei as retas passando, se tu olha, passando pelo ponto máximo em Φ1, que está na fronteira Pareto, e Sim. não para mais direita. E no Φ2 é a mesma coisa. Então, tu precisa então garantir que então, não qualquer solução para o problema serve para isso. Então, a saber, então, vamos ver se consigo ter um zoom aqui, por exemplo, aqui, né? Essa solução, pega essa solução mais para a direita, ou uma das soluções mais para a direita, ou a mais para a direita para baixo, ela não define o nadir. Então, tu precisa que ela não seja dominada mais. Essa condição é difícil de testar. Precisa a solução não dominada. Nós podemos ver, talvez, depois um exemplo onde como isso vai falhar. Yeah. Então, talvez no exemplo fica mais claro, mas não é tão simples que só maximizar numa direção. Porque tem essa condição a mais. Isso talvez complica na prática. Pode ser mais difícil ou menos feito, simplesmente na prática. Bom, então nós, dá para ver a tela, então discutimos basicamente a geometria de problemas com otimização multiobjetivo, que é simples de visualizar em espaço 2D, com dois objetivos, ponto ideal, ponto nadir. Lá entre os dois pontos, soluções interessantes, digamos, um conjunto de soluções que formam fronteira Pareto, com soluções não suportadas, que faz um pouquinho mais difícil descobrir a solução
a fronteira Pareto completamente. Aqui mais um comentário, né? Multi-objetivo pode ser qualquer número de objetivos, obviamente 3 objetivos, 4, 5, 6, 7, né? A partir de um certo ponto isso começa a fazer menos sentido, né? O entendimento normal é que tem 2 objetivos, talvez qualidade versus investimento, uma coisa assim, que ainda posso entender de forma simples, mas eu tenho que ver o que eu faço com o meu produto, né? Então, aqui tem uma fronteira Pareto, que poderia ver o trade-off, basicamente, o balanceamento entre os 2 objetivos, e depois eu vou ter que tomar uma decisão. Por exemplo, se é um problema operacional de uma empresa, vou ter que fazer uma ou outra coisa, né? Então, essa curva, essa fronteira Pareto, então, depois do otimizar, eu posso apresentar para alguém tomar uma decisão e depois eles vão ter que implementar alguma dessas soluções. Mas então eu posso enxergar o que acontece. Isso é obviamente menos interessante com 3, 4, 5, 6 objetivos, né? Então, a partir de um certo ponto, mesmo que tenha uma certa literatura sobre isso, talvez multi-objetivo, pelo menos para ver e tomar decisões, não faz tanto sentido. Poderia ter outros contextos que faz mais, né? E também antecipando um pouquinho o que vai acontecer, talvez fazer mais um rascunho aqui, essa é a coisa que me acompanha aqui, né? A fronteira Pareto na otimalidade é relativamente claro, a melhor curva possível para os 2 objetivos, o FI1 e FI2, mas com heurísticas é possível, obviamente, que tenha uma curva assim, fronteira Pareto de uma heurística e uma assim, uma outra heurística. Então, digamos, isso é a heurística 1. Então, o melhor conjunto de soluções encontrado pela heurística H1, então a curva Pareto determinada pela heurística H1, e aqui seria a curva Pareto determinada pela heurística H2. Então, claramente a fronteira de Pareto verdadeira vai dominar os 2, mas eu desconheço. Então, aqui surge também um problema de comparação, porque de repente as heurísticas ficam, mesmo numa única instância, que tem múltiplas soluções, eles poderiam ficar incomparáveis. Então, isso complica o trabalho um pouquinho. Bom, exemplos. E aqui nós vamos ver se essa questão do ponto Nadir também faz sentido ou não. Uma generalização simples do problema na mochila biobjetivo, respectivamente em relação à decisão correspondente. Aqui você tem 2 objetivos, então em forma de um programa linear, é simplesmente uma restrição que o peso dos itens selecionados, então tem um vetor X de booleanos, então a variável de decisão 0,1, que eu vou dizer que então xi igual a 1, caso item i é selecionado, 0 caso contrário. Então wx, vetor de pesos, vezes o x dá o peso total dos itens selecionados, que não pode extrapolar uma certa capacidade da mochila. E agora, quase trivialmente, isso tem 2 objetivos. Maximiza C e D. Então, tradicionalmente, o C é com um valor do item, então isso poderia ser alguma outra qualidade aqui. Então, eu tenho que maximizar os 2. Nesse caso, o problema de maximização, então o desenho seria na outra direção, né? Então, aqui seria φ1 e φ2, φ1 e φ2, e a curva Pareto vai ser algo assim, e aqui é um ponto ideal, e o Nadir vai ficar na outra direção, basicamente. Problema é completo, porque é uma generalização simples, vou em mochila, então se eu vou colocar todos, por exemplo, D igual a 0, obviamente eu tenho um problema da mochila. Então, D0 sendo o vetor de zeros aqui. Então, claramente mais difícil. Aqui talvez nós podemos ver o que acontece com essa questão do Nadir
Vamos ver se está fazendo um exemplo simples aqui. Ok. Ok, para ver o ponto ideal, o que eu faço, eu vou maximizar uma vez Cx, sujeito a Wx menor ou igual que W. Aqui tem métodos eficientes de fazer isso. Isso vai me dar o melhor ponto na direção do objetivo φ. Depois eu posso similarmente maximizar dx sujeito a Wx menor ou igual que W. Isso vai me dar o melhor valor em termos de φ2. Então, se eu faço isso, eu vou ter aqui a Cx, primeiro objetivo, dx, segundo objetivo, algum valor máximo aqui, algum valor máximo aqui. Então, na interseção tem um ponto ideal. Isso eu já sei. Agora, como eu vou definir o ponto, o nadir? Então, eu poderia pensar num primeiro momento, então eu simplesmente vou minimizar nas duas direções. Ok? Mas isso vai me dar trivialmente, minimizando o valor dos itens sujeito a uma certa capacidade, é simplesmente selecionar zero. E aqui também. Então aqui, se eu faço assim, trivialmente, eu vou obter o ponto 0, 0 aqui. Mas isso não é o nadir, porque a fronteira Pareto talvez tenha alguns itens aqui. Assim. Então, em particular, esse ponto aqui, que tem algum item em alguma direção, domina o ponto 0, 0. Então, esse ponto 0, 0 não faz parte da fronteira Pareto. E ser eficiente, a condição, é exatamente isso, né? Ser eficiente fazer parte da fronteira Pareto. Então, o nadir, nesse caso, vai ser aqui. Então, não aqui, mas aqui. Então, nesse caso, é menos óbvio como calcular. Isso é o problema. Sem fazer mais nada. Alô? Okay. Mas esse ponto, ele é uma solução? Ele tem que ter uma solução, né? No nadir? Não tem que ter. Bem como o ponto ideal normalmente não existe, né? Isso tu otimiza separadamente nas duas direções, mas bom, se tu alcança o ponto ideal, se o ponto ideal é se existe uma solução correspondente no ponto ideal, isso é uma solução que domina todos os outros, né? Isso só acontece se não existe uma fronteira Pareto. Então, isso é um caso, seria um caso degenerado de alguma forma. Em geral, não existe isso. Mas, obviamente, eu posso pegar o problema na mochila, se tu seta, então mais uma alternativa aqui, seta C igual a D, as duas funções objetivas concordam completamente. E nesse caso, não existe uma fronteira Pareto. Mas, normalmente, tem um certo conflito entre as duas funções objetivas. Então, uma é grande ou baixo, quando a outra é baixo, respectivamente grande. Então, isso é conflitante nesse sentido. Você pega, então, o maior valor, nesse caso, a qualidade seria menor. Se você pega a maior qualidade, o valor seria menor. E aqui tem um conflito. Se os objetivos concordam, se eles têm uma grande correlação, são idênticos, como nesse caso, não tem conflito, não tem curva Pareto, o ponto ideal vai ser alcançado. Mas, assim, nesse caso extremo aqui, é monoobjetivo, novamente. Então, isso não necessariamente raramente acontece em problemas multiobjetivos, simplesmente porque não
nesse caso, não tenho interesse em resolver. Isso faz sentido? Sim. O segundo exemplo que eu queria mostrar rapidamente é a questão dos caminhos mais curtos. Esse é um problema. Então, o problema da mochila com dois objetivos é mais difícil que o problema da mochila simples, que já é completo. Então, isso talvez não é uma grande surpresa, que esse problema é difícil, mas nos caminhos mais curtos, é um exemplo que mostra que mesmo problemas conhecidamente polinomiais podem virar NP completos, caso coloque mais um objetivo. Então, de fato, é assim. A versão biobjetiva dos caminhos mais curtos, que conhecidamente, no caso, monoobjetivo é polinomial, dá para resolver pelo algoritmo Dijkstra, por exemplo. Aqui vira NP completo. Formalmente correto tem que dizer a versão de decisão biobjetiva é NP completo. Então, a versão de decidir se existe um caminho que é mais curto de acordo com dois critérios. Então, tem, por exemplo, onde na versão monoobjetiva tem uma distância, por exemplo, então um grafo direcionado com distância nos arcos, tem dois vértices, aqui é o caminho mais curto entre um vértice origem e um vértice destino. Agora eu tenho uma segunda medida, então não somente distância, talvez, por exemplo, consumo de gasolina, que poderia ser conflitante, o tempo, por exemplo, uma outra coisa. Então, onde talvez distância é maior ou menor, tempo poderia ser, não somente precisa ser correlacionado. Então, eu quero minimizar os dois objetivos simultaneamente. E aqui, de fato, o problema se torna completo. E aqui do lado, de fato, tem uma redução que mostra porque isso é completo. Então, de fato, o problema dos caminhos mais curtos, biobjetivos, dá para reduzir o problema da mochila biobjetiva para o problema dos caminhos mais curtos. Né? E a ideia fundamental dá para ver aqui no grafo. Então, dado um problema de mochila biobjetivo, com duas funções objetivo, eu posso formar um grafo desse tipo aqui com n mais 1 vértices, 0 aqui o início, n o término, o destino, e depois eu quero encontrar o caminho mais curto. Entre todo vértice tem basicamente essas duas opções, vou para lá ou vou para cá, depois continua, que corresponde com a decisão de incluir ou não incluir um item na mochila. E encontrar o caminho mais curto biobjetivo, então, com uma transformação simples, pode ser reduzido, ou equivalente, de fato, né, de calcular a mochila mínima. Então, o problema da mochila biobjetivo se reduz ao caminho mais curto, biobjetivo que, então, é NP completo também. Essa é a decisão. É o problema da mochila normal, né? Sim. Aqui, de fato, sim. Problema da mochila normal, que é suficiente. Bem interessante isso aí. Então, isso é mais isso é digamos, uma situação comum. E só uma lembrança que com dois ou mais objetivos, uma boa quantidade de problemas que normalmente são que são polinomiais se tornam NP completo. Então, os caminhos mais curtos faz parte disso. Esses dois problemas também são representativos porque na literatura sobre algoritmos biobjetivos, então problemas de mochila biobjetiva, caminhos mais curtos fazem parte, digamos, da biblioteca de problemas típicos que normalmente vou usar para testar
todos os algoritmos aqui. Então, obviamente mais difícil, nós temos toda uma geometria dos pares de soluções só. Então, dos valores de soluções, e nós temos problemas geralmente mais difíceis também. Também, só como parêntese aqui, digamos, soluções exatas, que aqui a escrita por programa inteiro, por exemplo, sugere que poderia resolver, mas isso não é tão simples que no caso monoobjetivo, onde tem solvers, resolvedores, que resolvem um programa inteiro, para alguns casos de forma satisfatória. Existe também, mas o trabalho também aqui muito mais difícil, digamos, o estado de arte muito mais fraco, de alguma forma. Então, é também um problema fundamentalmente mais difícil de descobrir soluções exatas, que basicamente se reduz, em muitos casos, de escanear a fronteira Pareto, no sentido que manter um objetivo fixo, para esse objetivo fixo, minimizar a outra direção repetidamente para encontrar as soluções. Que obviamente para mais objetivos 3, 4, 5 fica quase um algoritmo exaustivo. Bom, o meu próximo comentário na tentativa de quantificar um pouquinho melhor como eu vou comparar soluções multi-objetivos. Né? Nós já falamos que, então, lembrando o rascunho aqui, né? Tem dois objetivos e tem uma curva Pareto assim, uma curva Pareto assim. Então, o que eu vou fazer para ter uma heurística H1 e uma heurística H2, por exemplo, então, como eu vou comparar isso. Né? E aqui, de fato, do meu conhecimento, não tem uma resposta única boa na literatura, então, uma série de medidas propostas na literatura. Muitas vezes se usa em comparações umas, duas, três medidas típicas aqui. Né? Então, uma coisa mais simples, obviamente, é que se conhece a fronteira eficiente real, isso aqui, por exemplo. Né? Esse primeiro exemplo assume que eu conheço, então eu já tinha resolvido de uma outra forma. Então, se tem alguma aproximação, que eu chamo aqui chapezinho, então a chapezinho é a aproximação e o real, eu poderia, por exemplo, contar a concordância entre os dois. Né? Então, a fração da curva ideal de Pareto que eu vou atingir. Então, no caso das duas heurísticas aqui, isso seria o mais simples se a curva Pareto se a curva Pareto real, fronteira Pareto real é essa aqui, e a heurística 1 está concordando nessa parte, que talvez, não sei, esse é o 0,4%, e a heurística 2 está concordando nessa parte, então isso talvez, não sei, 1/3 dos pontos. Eu vou considerar a heurística 1 melhor. Mas aqui eu já preciso uma base de dados que tenha resolvido esse problema aqui. Aqui tem uma série de outras propostas, né? Isso ainda em comparação de uma solução só com a outra. Então, eu posso, para cada ponto da curva ideal Pareto, encontrar aquele ponto da curva aproximada que tenha a menor distância e depois dividir tudo pelo número de pontos aqui. Então, a média. Então, isso seria basicamente a distância. Aqui tem distância mínima média para uma solução eficiente, ou talvez a distância mínima máxima. Então, isso ainda é a comparação aqui de duas curvas. Dessa forma aqui, então eu conheço uma fronteira Pareto ideal. Tem alguma aproximação dentro de uma heurística, que talvez eu vou fazer um pouquinho mais diferente aqui.
E depois, para cada ponto nessa curva Pareto, eu vou pegar o ponto mais perto na curva Pareto aproximado e depois fazer a média. O máximo, que seria nesse caso, talvez, não sei, talvez aqui. Essa poderia ser uma medida de qualidade. Para comparar múltiplas heurísticas, então, sem o conhecimento dessa fronteira Pareto ótima, a situação fica mais difícil ainda. Acho que não tem isso aqui nas notas. Então, soluções típicas aqui incluem, por exemplo, o volume. Então, no conhecimento, então, as duas funções subjetivas, no conhecimento do Nagier ou alguma aproximação do Nagier, dado uma fronteira Pareto, talvez assim, tem uma heurística, e dado uma outra fronteira Pareto, talvez assim, tem uma segunda heurística, então eu posso, vamos ver isso mais uma vez, eu posso calcular o volume dos dois, no sentido que, então, a primeira aqui tem o volume aqui, então o volume da heurística 1, e a segunda tem o volume aqui, o volume da heurística 2, e depois comparar volumes, por exemplo, entre os dois. Então, isso seria um exemplo de uma medida típica que eu vou usar para comparar. Mas, fundamentalmente, a comparação é substancialmente mais complicada e tem, basicamente, uma forma de um surrogate, uma substituição de uma comparação direta. Em função do que me interessa, o volume talvez não representa o melhor possível. Né? Talvez estou mais interessado com maior foco no objetivo 1 que no objetivo 2. E aqui, como a heurística 1 está nessa região um pouquinho melhor, talvez isso seja mais interessante como solução. Então, aqui não tem um critério fundamental. Isso é mais complicado ainda, então, em vários artigos da área dá para ver que a avaliação é também visualmente, plotando exatamente as curvas Pareto, a distribuição nas curvas Pareto no espaço de soluções, para poder comparar visualmente os dois resultados. Mas isso é uma estratégia que obviamente falha para 3, 4, 5, mais dimensões, então também não é ideal. Fundamentalmente, aqui não tem, do meu conhecimento, uma boa solução para claramente definir uma heurística melhor que a outra. Nós temos que viver com o fato que soluções e, por consequência, heurísticas ficam fundamentalmente incomparáveis. Então, só no caso raro que, não sei, se tivesse uma terceira heurística aqui que domina os dois, então, nesse caso, mais raro, é claro que então, a heurística 3 é para preferir. Então, aqui tem de fato uma série de comparações. Isso também não vai ter tempo de entrar. Isso, todos os plots aqui, mas o último comentário aqui, todos os plots supõem uma curva, uma fronteira Pareto para uma única instância. Uma instância. Então, você tem múltiplas instâncias, 10, 50, 100 instâncias. Eu vou ter que fazer algum valor agregado, como volume, por exemplo, para poder fazer médias e comparar isso. Senão eu vou acabar com 50 plots nesse caso, que é mais complicado ainda. E mais um complicador que já complica no parte monoobjetivo, são heurísticas estocásticas. Então, nesse caso, uma execução me dá uma fronteira Pareto, uma segunda execução me dá uma segunda fronteira Pareto, uma terceira execução me dá mais uma fronteira Pareto,
Então, fundamentalmente, eu não tenho uma única fronteira Pareto, mas eu tenho uma distribuição de probabilidade no espaço de valores de função objetivo que define com qual probabilidade uma determinada heurística, um determinado run consegue alcançar uma solução. Então, a fronteira Pareto vira uma distribuição de probabilidade por instância, que precisa agregar de alguma forma sobre as instâncias. Então, essa parte acho que é mais para apontar possíveis soluções ou propostas na literatura, mas não tem uma resposta final como comparar isso aqui. Isso faz sentido? Menos. Sim. Parece que só quando domina mesmo que dá para fazer essa comparação. Sim. Fundamentalmente não tem uma... Eu poderia, um momento, vamos ver se consigo, talvez para ilustrar isso melhor que os meus desenhos simples aqui. Eu vou mostrar talvez uma figura aqui que mostra isso um pouquinho melhor. Isso aqui. Vou pegar isso aqui, por exemplo. Aqui dá para ver essa distribuição de probabilidade que eu acabei de mencionar, se chama a prática Empirical Attainment Function. O nome, pelo menos, dado aqui pelos autores para essa função. Então, o que aparece, na verdade, é algo assim. Né? Então, eu tenho um algoritmo 1, com dois objetivos também, que dá para ver como eles avaliam por plots. Aqui também são essas ferramentas que avaliam plots, fundamentalmente. E aqui tem essa distribuição de probabilidade. Né? Então, aqui o limite, a melhor fronteira Pareto em todos os runs que o algoritmo produziu. Aqui o limite é inferior, basicamente, do pior que produziu. E aqui tem a distribuição de probabilidade. Então, assim, o peso, basicamente, das soluções encontradas aqui, né? Enquanto aqui tem o segundo algoritmo e aqui ele tem um grande peso lá. Então, ele parece otimizar melhor aqui o segundo objetivo e não o primeiro, por exemplo. E para avaliar, então, de forma comparativa os dois, essa ferramenta específica pega as diferenças entre os dois e plota as diferenças, né, na forma de um heatmap, por exemplo. Mas, então, isso que a ferramenta produz, mas não toma essa decisão. E vai ser difícil, né? É isso que nós falamos. Né? Se estou mais interessado aqui na qualidade do objetivo 1, então esse primeiro algoritmo produz soluções que têm menos no objetivo 1, e o segundo produz soluções que basicamente são mais perto do melhor do objetivo 2. Então eu vou ter que decidir o que me interessa, ou rodar múltiplas vezes para produzir uma boa aproximação da curva Pareto. Mas, então, isso são plots reais, de experimentos reais. E aqui é difícil já com dois objetivos, difícil dizer que um algoritmo é claramente sempre melhor que o outro, porque não é. E aqui as medidas de volume e outras coisas também não mudam essa situação fundamental. Então, opa, só um momentinho, só continuar compartilhando. Então, a conclusão é aqui que a avaliação fica mais difícil. Eu vou ter que ver caso a caso o que eu preciso fazer. Bom, alguns exemplos, o que pode ser feito. Eu tentei pegar alguns exemplos da literatura, das propostas principais. Comentário global aqui é que, né, nós falamos buscas locais, construtivas, por recombinação, e várias dessas aqui. Então, a princípio, tudo que eu poderia, todas as metodológicas propostas, poderia generalizar de alguma forma para a situação multiobjetiva. Então, eu vou dar alguns exemplos. Então, acho que quase todas as heurísticas
principais conhecidas foram generalizadas de uma forma ou outra para a versão multi-objetiva. Então, para a modificação de soluções, nós temos têmpera simulada. A única coisa na têmpera simulada, então, o mais geral em buscas para modificação de soluções, e tem uma representação de uma solução, isso no espaço de soluções. Então, por exemplo, o problema na mochila e ainda uma seleção de itens. E tudo que essa busca local consegue fazer, ela consegue fazer também no caso multi-objetivo, né? Porque a quantidade de objetivos é diferente. Então, eu faço uma busca local, eu vou gerar um vizinho, ou todos os vizinhos, e depois eu tenho que decidir qual vizinho é melhor. E aqui entra um problema, porque tem múltiplos objetivos. Então, fundamentalmente, para ajustar ou generalizar a têmpera simulada, é preciso modificar esse critério de metrópolis, que decide se uma solução é melhor. Então, eu tenho uma solução, né? No caso do ST, eu tenho uma solução S, eu tenho uma solução S', então eu caio no mesmo problema de comparar as soluções e decidir se eu vou querer aceitar ou não. E o critério de metrópolis depois aceita melhores soluções para alguma definição de melhor ou com uma certa probabilidade também soluções piores. Aqui tem duas propostas fundamentais, extremamente simples, de fato. Escalarização local, que nós já discutimos, né? A escalarização é sempre, se tem uma direção de busca, então φ1, φ2, no caso cúmulo das funções subtis, então eu pego um vetor de pesos WV, que define uma direção de busca, para lá, para lá, para lá. E depois, ao invés de trabalhar com os múltiplos objetivos, eu trabalho com as escalarizações. Então, esse é o artigo de Ulungo e outros, de 99, razoavelmente conhecido na literatura, faz provavelmente a coisa mais simples que eu possa imaginar. Então, a diferença entre duas soluções, o delta, que o critério de metrópole está usando, entre as soluções S e S', e nada mais que a diferença entre os valores escalares. Isso corresponde com uma direção de busca, então se a solução S é aqui, se a solução S' é aqui, isso está considerado melhor. De fato, para toda... Ok, deixa eu estar limpando aqui, eu vou fazer isso aqui, então vamos fixar uma direção de busca aqui. Falta fixar aqui, então para toda a solução que nessa parte do espaço de busca, então eu tenho uma solução melhor, está considerado melhor de alguma forma, e todas as demais soluções são piores. Né? Então uma solução S aqui, uma nova solução S', uma nova solução S' aqui, ou lá, seria tudo melhor. De acordo com essa direção de busca, aqui seria neutro, então essa linha ortogonal à direção de busca são soluções que são idênticas, o delta é zero, então essa linha delta é zero, e aqui são soluções piores, né? Delta menos, ou de fato deveria ser, estou minimizando, então delta maior que zero e delta menor que zero aqui. Delta WV, né? Isso é sempre parametrizado a uma direção de busca. Então, a busca local vai andar no espaço de busca na direção principalmente na direção de busca, mas vai aceitar soluções piores também. Então, a modificação do critério de metrópolis é simplesmente usar essa escalarização aqui. Uma segunda proposta, isso é super Pitnam, 2000, está citado na literatura, é usar uma temperatura diferente para cada direção. Então, o delta T, fundamentalmente, vai integrar isso de outra forma. Pega a diferença entre soluções, essa não está correta aqui, não precisa, a diferença no 20º objetivo,
esse também não é correto. Ok. Vai ser a somatória sobre todos os objetivos. A diferença na 20ª componente, de fato, sorry, aqui. Então, a diferença na 20ª componente da função objetiva entre as duas soluções, e isso, então, dividido pela temperatura. Okay. E depois somado sobre todas K, sobre todas as direções da função objetiva. Então, fundamentalmente, nesse caso, eu tenho uma temperatura em cada direção. Que, de fato, com esses pesos aqui, é a mesma coisa que a primeira variante, que tem duas propostas similares na literatura. O exemplo aqui tirado desse artigo do Lungo, né, mostra como eles lidam com isso, né? Essa estratégia de busca tem fundamentalmente o problema que eu preciso várias direções de busca. Né? Então eu preciso definir de alguma forma as diferentes direções de busca, e de fato eu não estou fazendo isso explícito aqui, mas aqui tem a coisa central, talvez, que é interessante aqui, que mostra que a estratégia é fundamentalmente simples. Então, o conjunto de pesos aqui é 5, 15, 25 pesos. Então, a dúvida fundamental que eu tenho que responder, então, aqui, qual direção de busca, qual W que eu vou usar, e a resposta é que a aplicação é simplesmente está buscando com 5, 15, acho que 25 direções diferentes. Então, isso é relativamente típico. Tá? Então, é fundamentalmente uma abordagem para escalarização e não vai conseguir encontrar soluções não suportáveis, nesse caso. Busca tabu. Eu poderia fazer uma modificação similar. Então, no exemplo da busca tabu, eu peguei o que se chama como MOTS, Multi-Objective Taboo Search, isso é Gandhi Bleu e outros de 97. Aqui, de novo, tudo fica idêntico. Uma solução, representação da solução, vizinhança, tudo igual. Inclusive elementos tabu, e a lista tabu, duração tabu, é tudo igual. Então, eu vou definir uma vizinhança, ver os vizinhos não tabu, e depois, entre os vizinhos não tabu, selecionar o melhor vizinho, como a busca tabu básica faz. E a questão é simplesmente como eu vou definir o melhor vizinho, caso eu tenha múltiplos vizinhos e múltiplos objetivos. A proposta desse algoritmo MOTS, então, eu usar o que se chama escalarização de Steuer. Então, a combinação linear, se vocês querem, de dois componentes. Talvez é melhor explicado aqui. Na busca tabu, eu tenho uma solução S, depois eu vou analisar os vizinhos, então eu tenho vizinho 1, 2, 3, etc., todo esse conjunto de vizinhos, e depois eu tenho que responder a pergunta, então, qual o melhor vizinho? Essa escalarização de Steuer está dizendo que, ok, eu vou definir um ponto ideal, de fato, eu chamo isso aqui um ponto utópico, né? Então, o melhor ponto local, de fato, nesse caso, na direção de
minimizar φ1 e minimizar φ2. Vai ser esse ponto, sobre todos os vizinhos, o menor nas duas funções objetivas. E depois tem dois componentes. Primeiramente, para cada solução. Então, o vetor entre esse ponto ideal e o valor atual, vezes algum conjunto de pesos lambda aqui, que eu preciso definir. Isso, novamente, os lambdas definem uma direção de busca. Então, aqui para a solução, eu chamei aqui a solução S8. Isso vai ser esse vetor aqui, que aponta para esse ponto utópico local. E depois, dá para ver que a expressão aqui em parênteses é a mesma aqui. Isso vai ser ponderado com alguns pesos lambda. E depois eu pego dois componentes. No infinity norm, então eu pego o maior componente, mais com algum valor ρ, o one norm, então a distância Manhattan. Ou seja, para essa solução S8 aqui, é uma outra cor, tem, digamos, lambda é 1, podemos fazer melhor, então tem essa distância na direção do φ2 e tem essa distância na direção do φ1. Então eu vejo que aqui, vamos chamar isso, vamos chamar isso D2, e aqui eu vou chamar isso D1. Então o maior dos dois é D1, e depois com o fator ρ, one norm vai ser D1 mais D2 ainda. Então a distância Manhattan na segunda componente mais a maior distância na primeira componente. Essa é uma estratégia fixa proposta para fazer essa busca. Esse é o único ingrediente que eu preciso para definir a busca tabu. Então, isso define, isso é uma escalarização. Então, de novo, isso dá um escalar, dá um valor que me permite comparar todas as soluções na vizinhança. E depois a busca tabu vai pegar a melhor solução de acordo com esse critério, que não é tabu, e continuar a busca. E assim caminhar no espaço de busca entre diferentes soluções na tentativa de construir a curva Pareto. Aqui tem um exemplo que que vem desse artigo mesmo, que acho que o único comentário que eu quero fazer aqui também é apontar que as estratégias são fundamentalmente simples, é que, novamente, surge a dúvida qual a direção de busca, e a resposta é que tem diferentes direções de busca. Então, como o anterior tinha 5, 15, 25, não me lembro, aqui tem 25 conjuntos de pesos diferentes. Nós falamos que os pesos podem ser normalizados, então é simplesmente lambda 1 menos lambda, vai somar para 1, então a soma dos pesos é normalizado para 1. E depois isso tem 25 níveis para lambda e 1 menos lambda. E a cada direção de busca eu vou aplicar 500 iterações. Então, novamente, a proposta aqui é por escalarização. Não vai encontrar soluções não suportadas. Eu vou buscar em cada direção de busca, então fazer fundamentalmente, esse rascunho aqui, φ1, φ2, fazer 25 direções de busca diferentes, para ter uma cobertura razoável, e buscar um certo número fixo de iterações em cada direção, para, esperadamente, reproduzir a curva Pareto o melhor possível. Então, isso é estratégia fundamental. O resto são detalhes aqui, uma série de detalhes para como buscar especificamente aqui no mochila bioobjetivo, que talvez não é tão interessante no momento. Bom, 13. Acho que eu vou parar com isso aqui.
Good night and good luck.